Olá, amigos da TV Comunitária do Distrito Federal. E um olá especial aos terapeutas do Brasil e de todos os países que estão na mesma luta em busca da sua regulamentação profissional. Aqui no Brasil, nós avançamos com projetos de lei na Câmara e no Senado. Hoje, nós vamos mostrar os resultados do magnífico congresso que aconteceu aqui em Brasília, de 7 a 9 de junho. O 5º Congresso Nacional dos Terapeutas e o 2º Congresso Internacional dos Terapeutas. As falas dos palestrantes nacionais e internacionais, dos parlamentares e algumas coisas mais que aconteceram nesse congresso, vocês vão ver agora. Prestem muita atenção e absorvam tudo que foi colocado nesse congresso. A primeira palavra é gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão a todos que estão acreditando nessa nossa caminhada. E, para a gente adiantar o tempo, dizer que a nossa categoria já está pronta. Eu falei isso já na Câmara 2 vezes nesse mês, né? Quando nós fomos convidar os parlamentares. Eu tenho certeza que cada um dentro do seu coração também está sentindo assim. Este é o nosso momento. Então, imitamos essa força para que o universo acolha e a gente realmente conquiste o que a gente tanto quer, né? Nesses 15 anos de luta, a nossa regulamentação, o nosso reconhecimento, especialmente pelo Ministério da Saúde. Bom congresso para todos nós e gratidão mais uma vez a todos. Me chamo João Rios, eu trabalho no Senado Federal e eu sou sou chefe de gabinete do senador Telmário Mota, que é o autor desse projeto, da regulamentação da profissão de vocês. Eu conheço a doutora Adeilde já nos corredores do Senado com essa luta, já tem lá não sei quantos anos? 2006. Ela me mostrou uma foto que eu até assustei. Cabelo pretinho enfim. Estamos aqui e acabei de olhar no site do Senado porque, como ia haver esse congresso, a gente tratou de mexer os pauzinhos para ver se esse projeto andaria. E ele foi distribuído ontem na Comissão de Assuntos Sociais, mas está lá sem relator, porque está indo de um relator e ele não quer o assunto e devolve para ser redistribuído. Porque o que a gente tem percebido é um assunto complexo, tem manifestações de grupos organizados contrários ao projeto e os parlamentares, e temos a parlamentar aqui na mesa, sabem que alguns assuntos espinhosos os parlamentares não entram. E eu tenho certeza que a deputada há de concordar que se vocês, terapeutas, não se unirem, não forem lá nos gabinetes, pedir o apoio, mostrar a importância de vocês, esse projeto vai ficar lá mais 15 anos. Não tenha dúvida disso. Tá? Vocês estão aqui a 2 quilômetros do Congresso. Terça-feira seria um dia bom de vocês irem lá, irem em grupo. O que depender do senador Telmário Mota, aqui eu representando ele, estamos lá para ajudá-los, para ir apresentá-los até os gabinetes. Mas o parlamento, ele funciona de acordo com a demanda da sociedade. Tá? Se a sociedade não se manifestar, vai ficar parado. Isso é para qualquer lei, é para qualquer projeto, porque o parlamento, o projeto passou 2 anos, 3 anos com o senador Randolfo Rodrigues. Não fez nada. Tá? Por quê? Porque os terapeutas não foram lá falar da sua importância, da importância de regulamentar essa profissão, de quantos terapeutas existem. Eu, com os assessores deles, do senador, conversamos e trocamos várias ideias. Mas e os interessados? Os maiores interessados? Não apareceram. Então, a minha fala aqui é nesse sentido. É convidar vocês para ir para dentro do Congresso. Não basta ficar só lá na porta, no gramado, ou aqui dentro, não. É que nem a doutora Adeilde, que eu só vejo ela lá. Tá? Isso é uma queixa realmente, só vejo ela lá. E uma vez que o parlamentar apresenta um projeto, pronto, agora não é mais com ele, agora é com o relator. Tá? É o relator que
que tem o poder, o maior poder no momento, de fazer alterações, de fazer um relatório favorável, ou até contrário, mandar arquivar, enfim, agora é com o relator. Lá a gente recebe muitos telefonemas de pessoas pedindo para andar e tal, e eu digo, ó, não liguem para mim, liguem para o relator, que é o senador Randolfo Rodrigues. Essa é uma coisa. A outra coisa é que nós temos aqui na mesa, eu ouvi pela chamada, estrangeiros, terapeutas estrangeiros. Isso é muito importante que vocês participem dessa ida lá, vamos dizer assim, para mostrar como é no país de vocês. A importância dessa regulamentação no país de vocês, para nós podermos adequarmos à nossa realidade. Então, faço esse convite a vocês, tá bom? Por enquanto é isso, bom dia e um bom congresso. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui, para que nós possamos reafirmar o nosso compromisso, e quando digo nosso, eu falo em meu nome, mas não apenas meu nome, também no nome do presidente da Comissão de Legislação Participativa, o deputado Leonardo Monteiro, que teve que se deslocar para o seu estado, para Minas Gerais, mas que fez inúmeras recomendações para que eu estivesse aqui falando do seu compromisso em termos a regulamentação da profissão. E nós recebemos uma sugestão na Comissão de Legislação Participativa da associação, e essa sugestão ela foi aprovada. Então, nós transformamos em projeto de lei a partir da Comissão de Legislação Participativa. Então, o projeto ele passa a ter como autores os parlamentares ou a Comissão de Legislação Participativa. Talvez a Comissão de Legislação Participativa ela seja uma das principais comissões da Câmara Federal. E digo isso porque nós representamos uma democracia que é uma democracia indireta ou representativa. O parlamento significa esta representação da democracia. Mas a Comissão de Legislação Participativa, ela abre o espaço para que a sociedade organizada ela possa fazer valer, ter voz, e ela possa apresentar sugestões. A associação apresentou a sugestão foi apreciada, eu tive a alegria de ser relatora da proposição, ela foi apreciada e foi aprovada por unanimidade. Então, passa a tramitar na Câmara como um projeto, não de um parlamentar individualmente, mas de uma comissão de legislação participativa que hoje é presidida pelo deputado Leonardo Monteiro. Então, nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso e que nós tenhamos esta regulamentação, porque é preciso que nós compreendamos que saúde não é o contraponto da doença, não? Saúde é qualidade de vida. E se você me perguntar o que é qualidade de vida, eu vou dizer que qualidade de vida é felicidade. Portanto, os terapeutas, eles constroem a felicidade, porque eles fazem com que nós possamos ter contato e dialogar, e possamos dialogar com a nossa energia vital, uma energia vital que está tão cesseada, tão cindida, tão silenciada e tão bloqueada, como o nosso corpo, ele pode ser um instrumento de desenvolvimento dessa energia vital que, em verdade, se relaciona com as forças da própria natureza. A natureza tem uma energia, nós fazemos parte de uma trama de vida, nós não somos donos da vida. Nós, seres humanos, fazemos parte desta trama diversa de vida que se retroalimenta, se complementa e se funde para que nós possamos desenvolver uma potencialidade humana que faz de nós aqueles que podem transformar, que podem amar e que podem dialogar com quem nem se vê. Por isso, o nosso respeito pelo trabalho que vocês exercem nas mais variadas formas. Como a gente tem nas mãos, muitas vezes,
a capacidade de desbloquear o que uma sociedade tão imediatista, tão do aqui e agora, em uma saúde tão médico-centrada e onde as terapias medicamentosas, elas silenciam o próprio corpo e silenciam os sinais que o corpo dá e silenciam os sinais que a vida quer pedir para que nós possamos ter o desenvolvimento pleno. Por isso, nós demos o parecer favorável e por isso nós vamos acompanhar na Câmara esse processo. Como aqui já foi dito, existem vários segmentos que não têm nenhum interesse em que nós possamos ter as energias vitais e que nós desbloqueadas, que nós possamos ter a simplicidade da vida. Porque, veja, a terapia também ela resgata que há uma simplicidade na vida. Quando a gente desbloqueia essa energia, quando a gente tem contato com outras formas de energia e quando a gente, de verdade, mergulha no nosso próprio corpo e nas nossas próprias histórias. Por isso, tem algumas resistências a essa proposição. Eu sugeriria que nós pudéssemos organizar uma audiência pública na Câmara, onde nós possamos trazer as experiências de outros lugares, de outros países, como aqui foi sugerido, um seminário ou uma audiência pública, para que nós possamos começar com muita força esse diálogo com o conjunto do parlamento, para que nós possamos, enfim, regulamentar a profissão. Por isso, eu concluo apenas dizendo que é preciso na vida, diz o poeta, que nós tenhamos muita coragem. A coragem de que as convicções que foram construídas com o outro, num país onde a alteridade é tão relacionada com a inferioridade, mas os terapeutas consideram a alteridade, o outro, a diversidade e a liberdade de ser. Então, que nós possamos traçar a nossa vida e pautar a nossa vida com a coragem de que este parlamento, que muitas vezes não representa a população, possa se curvar ao trabalho que vocês desenvolvem. Eu me calo, portanto, com o poeta que diz que o correr da vida, às vezes, embrulha tudo, e que a vida é mais ou menos assim, ora aperta, ora frouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta. Mas a vida exige de nós a coragem de não invisibilizar o outro, a coragem de, a partir da nossa própria ação cotidiana, nós podermos construir uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais livre, uma sociedade onde a nossa humanidade, e lembra o Frida Kahlo quando diz, para que a gente até precisa? Às vezes a gente nem precisa de pernas, porque a gente dá conta de voar. E essa magia da condição humana, ela fica muito bloqueada e ela tem, no trabalho de vocês, a possibilidade de que ela se expresse com toda a sua beleza, com toda a sua estética da vida, com toda a sua inteireza. Por isso, a coragem pauta as nossas vidas, como diz o poeta, e eu termino com uma única expressão. Muita gratidão. Falar de terapia, nós falamos alguma coisa de terapia que agora vai ser chover no molhado, porque a deputada falou tudo que nós precisamos. A deputada falou tudo que nós precisamos, é de ter pessoas que nos credenciem nós dentro do parlamentar, que cuidem de nós lá, e nós vamos cuidar do povo aqui fora, como nós temos feito até hoje. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Eu sou ali de Minas, Montes Claros, e sou terapeuta. As minhas palavras são essas. À tarde vou representar um trabalho que eu faço e agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Muito obrigado. Saudando a presidente, senhora Deilde Marques, eu estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa e a todos vocês, meus queridos terapeutas. O Dr. Hiromi Shinya, autor do livro The Enzyme Factor, traduzido para o português como A Dieta do Futuro, fala que existe uma grande revolução ocorrendo na saúde nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo, e aqui no Brasil também. E essa revolução não consiste em quem vai pagar a nossa conta médica, eventual
internação e ou cirurgia. Essa revolução também não está em reformar o nosso famigerado Sistema Único de Saúde. Essa revolução está em justamente esvaziar os hospitais, enaltecendo a saúde ao invés da enfermidade. Então eu me rejubilo com esse momento, com esse seminário, e sinto que ele está perfeitamente alinhado com esse novo movimento, com esta medicina do futuro. Meus cumprimentos e muito obrigado. Eu represento aqui um grupo já há 36 anos que eu estou nesta área, que tem que ver com as tecnologias não invasivas para promover a saúde. Isso foi feito no âmbito da União Europeia, de Lisboa a Bruxelas, aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, temos alguns companheiros aqui de vários países desses, do Chile e de outros países, também a partir do México, América Central, e nas nossas presenças em Macau e na Indonésia, em que desde os últimos, sobretudo nos últimos 30 anos, tem sido uma atividade constante de inovação tecnológica e de compreensão e acompanhamento das várias dinâmicas de cada país, que, como sabem, tem sido para a promoção, para a retração. Os momentos de mudança sempre têm as várias forças que potencializam, não é? A gente força, depois cria a reação, enfim. Estamos acompanhando, estamos convosco, parabéns Brasil e contem sempre conosco. Para nós do Evolução Quântica, é realmente um presente poder estar aqui, sendo que nós representamos no Brasil inteiro terapeutas evolucionais quânticos. É bem verdade que o Brasil, o brasileiro e os terapeutas, em breve, estarão exportando tecnologia da espiritualidade. O brasileiro não é só coração. O brasileiro não é só emoção. O brasileiro, ele é composto de razão, de emoção, que dá essa espiritualidade maravilhosa. E esse terapeuta que, por sua vez, sempre para galgar novos degraus dessa espiritualidade, para atender a demanda desse seu cliente com os seus recursos próprios, galgaram esses degraus. Não sendo assim um peso para o Estado, não sendo assim um peso para a nossa pátria. E esses seres humanos, dotados de um amor singelo, nunca esconderam os esforços para poder realmente chegar onde chegaram. E a homenagem do Evolução Quântica para você, terapeuta, é dizer uma palavra: amor. Acredito eu que hoje aqui fica conhecido. Acredito que depois do derivado amor, a palavra mãe, esse amor pode ter certeza que vai ter um derivado especial, principalmente para esta casa e para a divulgação em todo o mundo. Amor é ser terapeuta. Parabéns para você. Eu falo sempre que o terapeuta, ele é o posto Ipiranga da saúde, né? Diz o Bolsonaro. Ela faz tudo da saúde. Ah, tem uma pessoa com dor de cabeça, tem 30 anos e não cura. Ah, tem um terapeuta que dá jeito. Ah, tem uma pessoa com doença tida como incurável que não tem jeito, tem que tomar remédio pro resto da vida. Alguém vai falar, tem um terapeuta que tem umas gotinhas lá que tem jeito. Ah, tem uma pessoa que está vendo vulto, falando boca preta e tal. Ah, tem um terapeuta, um homeopata que dá jeito. Né? Então, nós como os terapeutas, a gente somos, a gente promove a saúde. Eu falo que o terapeuta tem muitos que estão encaminhados aí, andando para o caminho da doença, analisando a doença. Isso é a nossa função. Nossa função é promover a saúde. Né? E para isso,
Nós somos o plano B da saúde, porque os grandes laboratórios querem remédio de uso contínuo pelo resto da vida. Né? Saúde não dá dinheiro, todos nós sabemos disso. Meu filho está com 18 anos, não sabe o que é febre. Se um dia o Gabriel tiver febre, ele vai achar que está morrendo, porque ele não conhece febre com 18 anos. Mas também, isso é tema de um livro meu, é Amando o Seu Filho Antes de Ser Gerado. Né? Esse livro logo está aí. A gente tem que preparar a mãe, o pai, antes de engravidar. Né? A mãe, principalmente, é a forma. E a forma está ruim. Se a forma está torta, o bolo sai torto. Né? E a forma está ruim. Temos que olhar o corpo humano como um todo. Esse é o propósito da minha fundação, que eu estou montando agora, a Fundação Santos, em defesa das futuras gerações. Quem conhece iridologia, acho que a maioria conhece, sabe e tem capacidade para falar que a saúde desse pessoal de hoje, de até 20 anos, está ruim. A íris desse pessoal de hoje, de até 20 anos, se continuar desse jeito, não passa dos 40, morre tudo. Tem um vídeo meu na internet que fala assim, os pais de hoje irão no velório dos próprios filhos. É verdade. Quem sabe análise iridológica sabe que o pessoal mais velho está bem mais saudável do que vai na praia, né? As mães estão muito mais bonitas do que as filhas, né? Então, eu acho que nós temos nos nossos ombros uma grande responsabilidade, não só para essa geração, e principalmente para as futuras gerações. Na década de 80, alguns terapeutas isolados, né, se reuniam por um bom poder aquisitivo e traziam pessoas de outros países, enfim, para aquele conhecimento que eles queriam adquirir. Em 80 era assim. E foi nesse período que apareceu um visionário, Fermín Cabral, de Madrid, e ele começou a andar pelos países, né, levando criando, né, entidades, a Ciamã, a FENAMAN, aqui no Brasil, para levar esse conhecimento, para iniciar esse trabalho com as terapias, tá? E em 1990, aconteceu o primeiro Congresso Mundial de Terapias em Minas Gerais, e aí eles criaram, né, nesses países citados aí atrás, a FENAMAN, Federação, foi a primeira que foi criada aqui. O nosso amigo ali fez parte desse momento, o Jorge Marino, está aqui para confirmar isso. Então, o primeiro presidente da FENAMAN, que foi o primeiro órgão criado no Brasil para organizar a nossa categoria. Posteriormente, aconteceu o terceiro Congresso Mundial, aconteceu o segundo, mas o terceiro foi mais efetivo, né? Onde se criou o CIAMAN, que é o Comitê Científico Internacional Associativo de Medicinas Ancestrais Naturais, com o objetivo de prestar serviços à CIAMAN, tá? E para formar acervo didático. Esse CIAMAN era para formar acervo didático, tinha muita produção científica já naquela época, mas coisas poucas, enfim. Em 95, criou-se a Open University, em Curitiba, e aí parou um tempo, né? Chegaram nesse movimento que fizeram, chegaram até o presidente da República na época, mas depois parou o movimento. Em 2000, a gente iniciou lá, um grupo lá em Sergipe, né? Retomou esse movimento. Como a gente era jornalista, então o que a gente fez? Muita gente querendo trazer cursos, mas não tinha poder aquisitivo, eu usei a imprensa para convocar quem queria e convidava os profissionais para irem ministrar esses cursos. E começamos a fazer isso, e até 2003 a gente formou um bocado de gente, em várias terapias, né? A gente abriu a oportunidade de que mais pessoas tivessem conhecimento de outras técnicas, porque até o momento era fechado, né? Como eu falei. Só que, nesse momento, a gente já fez o primeiro encontro de terapeutas em Sergipe, não tinha nem noção do que a gente está
do que está acontecendo agora, né? Não tínhamos noção, era só a ideia mesmo. Fizemos o primeiro encontro. Aí a gente fundou a Associação de Terapeutas Florais e em 2004 fundamos o primeiro sindicato estadual, porque até a época de 97 até esse momento era o SINT de São Paulo. Quem é terapeuta conhece bem o SINT. E aí a gente criou, nós não tínhamos conhecimento do SINT ainda, né? E criamos esse sindicato. Em seguida, tivemos uma grande oportunidade, eu quero aproveitar, já para prestar essa homenagem a esse deputado, não pôde estar aqui. O presidente da Assembleia Legislativa, em Sergipe, em 2013, abriu as portas, pela primeira vez, para que a gente pudesse falar das terapias, mostrar que aquilo existia. Em 13 de maio de 2004, aliás. Nós tivemos essa oportunidade, os parlamentares se interessaram, só que, deputada, ninguém tinha noção, senador, ninguém tinha noção do que fazer. Foi uma construção, gente. Toda a nossa história é uma construção. Tá? E aí a gente começou. Depois desse movimento, fundamos associações, que também não tínhamos ideia do que seria. Fundamos 5 associações no Brasil. A partir desse movimento de Sergipe, como eu fazia parte de grupos de terapeutas florais, a Associação de Terapeutas Florais em todos os estados, esse grupo aí eram 6 estados, fundaram a Federação Nacional dos Terapeutas Florais. O presidente ficou 1 ano e meio, mas precisou ausentar-se para os Estados Unidos. E aí nós assumimos a federação também sem noção do que iríamos fazer. Em 5 de dezembro de 2005, eu era vice-presidente e assumi a Federação Nacional dos Terapeutas Florais. Aí, quando eu vim para Brasília, para saber o que eu ia fazer, eu saí rodando por aí, né? Câmara, Senado, foi aí que eu conheci o doutor João Rios, que até hoje é o braço forte dessa federação. Inicialmente com o deputado, o senador Cristóvão Buarque, né? Ele era assessor, e fomos buscando, participando de tudo que tinha aqui em Brasília. No mês de dezembro de 2005, a gente foi buscar, conhecer, para saber o que iríamos fazer. Então, a gente teve a oportunidade, né, de participar de assembleias, de tudo que estava acontecendo aqui do Ministério da Saúde, e tivemos o convite do senador Marco Maciel, na época. Ele estaria promovendo esse evento, mas esse convite foi através de outra pessoa muito importante lá no Estado, que era amigo dele, e me levou para esse evento. E aí chegamos ao gabinete do senador Cristóvão Buarque. Nesse período, dezembro ainda, nós levamos a nossa intenção, que a gente conhecia naquela época, em todos os gabinetes. A gente foi deixando, mostrando que a federação existia, mas o gabinete do senador Cristóvão Buarque foi... Eu agradeço ao doutor João Rios, que isso é o papel dele, foi ele na época. Nós temos, assim, uma grande dívida do doutor e muita gratidão. O senador Cristóvão Buarque se interessou e o gabinete nos chamou em fevereiro, tá? Nos chamou para saber o que a gente queria, né? Foi o primeiro gabinete que nos chamou. Isso foi em 2006, né? Antes quando eu comecei a fazer essa caminhada, eu percebi que a gente trabalhasse por associação só, pela terapeuta floral só, eu já estava mais ou menos vislumbrando que uma categoria só não seria o ideal. Aí pensamos em abranger para todas as terapias, para amparar todas as terapias. Aí fizemos a alteração do estatuto e foi quando foi criada a FENAT, Federação Nacional dos Terapeutas, onde todas as terapias estariam juntas, por favor. E aí sim, a gente chegou nesse mesmo período, no gabinete do senador, que nos convidou para uma reunião com a equipe técnica. Eles levaram a sério, foi o único gabinete que levou a sério mesmo na época. Nesse momento, o Ministério da Saúde foi chamado também, né, doutor? Resolvemos ampliar para abranger todas as terapias. E aí começamos foi aí que a gente percebeu, em 2006 ainda, que já conhecendo o Ministério do Trabalho, já andando por aí, entendemos que uma associação não estaria defendendo a categoria, mas sindicatos sim. O que a gente fez? Começou a andar pelo Brasil, a estrutura sindical seria aquela ali, uma associação é importante,
mas ela não defende o profissional enquanto profissional, né? Só a partir de sindicato, que é a estrutura do Ministério do Trabalho, federações e confederações, aí sim, eles defendem. E nós já defendemos muita gente. Aí o que a gente fez? Começou a andar pelos estados, fundando sindicatos. Nós fundamos 16 sindicatos no Brasil. O último foi o do Distrito Federal, o presidente está aqui presente. E entendemos nesse período que o exercício de uma profissão, qualquer que seja, segue uma legislação. Foi a partir daí que a gente tomou essa consciência. Aprovada pelo Congresso Nacional e regulamentada através de resoluções e conselhos, que foi a primeira intenção nossa aqui em 2007, na audiência pública. Já era também pedido a regulamentação e a criação do Conselho Federal nesse período. E aí a gente começou a entender que a regulamentação, a autorregulamentação, tudo foram coisas que a gente foi conhecendo na caminhada, seguiam aquele parâmetro, né? A autorregulamentação até hoje tem várias entidades aí que são autorregulamentadas. O que é autorregulamentação? É legislar para si próprio, para o seu próprio grupo, não federal, que é o que a gente quer. Regulamentando e criando o Conselho Federal pela Presidência da República, aí essa é a nossa meta. De 2003 a 2006, nós fizemos 3 censos de cadastro, né? E chegamos a 350 mil profissionais. Atualmente, somos mais de 600 mil parlamentares, ou terapeutas no Brasil. Nessa caminhada, a gente foi criando identidade, que também não tinha, né? Criamos a carteira profissional, a carteira de identidade profissional. Ela é mais bonitinha, tá? Tem um selo lindo, enfim. Criamos certidões também dos terapeutas. Isso tem salvo muito terapeuta. Tem aberto portas quando as pessoas vão abrir consultório. É esse documento que é aceito, graças a Deus bem aceito. E criamos critérios, resoluções, etc. Criamos o símbolo do terapeuta, seguindo. E os 16, aí não tem os 16, né? Criamos o sindicato e conquistamos 5 cartas sindicais. Cada estado que a gente ia, a gente fundava o sindicato, acompanhava desde o começo, fundava o sindicato e em todos os órgãos, né, estaduais, municipais, públicos e privados, para informar que aquele sindicato existia, imprensa, etc. E aqui em Brasília, chegamos às universidades também, buscando, né, que a universidade fizesse parceria, porque havia cursos livres também. As universidades ampararam alguns cursos e nós fomos pedir à universidade que encaminhasse esse profissional para o órgão de classe, que no caso eram os sindicatos. Chegamos ao gabinete da Presidência da República, onde tivemos assim, vários momentos, e em 2008 interessamos os parlamentares. Em Sergipe tivemos alguns movimentos e alguns projetos de lei aprovados, João Pessoa, enfim, fomos andando e conquistando projetos de lei sugeridos pela Federação. Mato Grosso aprovou a lei estadual, reconhecendo os terapeutas, né? Já tem lei estadual. Municipais também, Décio Santana na Bahia, Maceió, mas esses não aprovaram o projeto de lei, né? Mas apresentaram. João Pessoa, estadual, aprovado esse projeto de lei. Rio de Janeiro, estadual também, aprovado, por favor. E Paraguai. Chegamos até lá. Essa senadora, Lilian Samaniego, ela é uma Ulisses Guimarães do Brasil. É uma pessoa muito... E nos recebeu, né, são vários terapeutas ali, porque existe uma parceria muito forte entre Paraguai e Brasil, né? Chegamos ao Conselho Federal de Medicina. Uma época, lá em 2008, 2009, em que havia muita dúvida dos profissionais, né, do que deveriam usar, termos que deveriam usar, né? A gente pode usar um jaleco branco, a gente pode usar o termo receituário, essas coisas. E fomos conversar, eles não tiveram resposta, então a gente pode. Foi a partir daí que a gente passou a ter firmeza do que deveria usar. Aí, finalmente, em 2007, chegamos à Câmara Federal, foi quando iniciou todo esse trabalho com as audiências públicas, com justamente o deputado Leonardo Monteiro, né, foi o primeiro que deu entrada numa sugestão que se transformou no projeto de lei que a gente hoje que está tramitando, que a deputada também tem acompanhado e muito firme.
outras audiências públicas, e aí a tramitação do nosso projeto de lei, em 2010, né, chega à Comissão de Seguridade Social e Família. Estava tramitando, correndo bastante, mas em 2010 chegou, aliás, 2013, só que entrou outro projeto paralelo, que foi o projeto do deputado Xerinho, né? Vários projetos de lei, eu quero aproveitar e agradecer a presença de vocês dois para que prestem muita atenção nisso. Vários projetos de lei, desde o início, desde antes da gente começar essa história, lá em 2005, individuais. Isso que eu quero chamar muita atenção. Até agora, existem os projetos de lei individuais. Quando a FENAT pede só a Federação dos Terapeutas é que pede a união de todas as terapias, né? Eu falei na Câmara há algum tempo, há poucos dias também, pedindo que Vossas Excelências, por favor, precisam que unam todos os projetos em um só. A pensar, esse é o termo. Juntem todos em um só. Né? Como eu coloquei há poucos dias lá na Câmara, vocês fazem com todo o amor, né? Vocês atendem todas as demandas, mas precisam prestar atenção nisso, porque como são demandas individuais, deputada, isso não ajuda a categoria, aí a gente nunca vai chegar à regulamentação. É o caso da acupuntura. A acupuntura está indo de vento em pouco. Vou contar um pecado que eu cometi, mas eu acho que é um pecado que é dentro da nossa intenção de união, eu não me arrependo. A acupuntura estava indo de vento em pouco, né? E era o deputado Vicentinho que estava tomando a frente. Então, eu cheguei para ele, aí mostrei que existia essa outra história, que precisava juntar todas as terapias para que a gente possa chegar a essa regulamentação. Senão a gente não vai conseguir. Então, é um pedido que eu faço aos nossos parlamentares presentes, que vamos unir agora e a pensar todos os projetos, né, que vocês estão encaminhando, para que a gente consiga essa regulamentação. A categoria já está pronta, né? Eu falei isso, estou repetindo. Então, vamos sentar, vamos conversar, né, todos, para que a gente... Não sei como é que funciona isso lá na Câmara, mas eu acho que tudo pode ter um começo. Então, eu gostaria que Vossas Excelências possam pensar nisso, para que a gente consiga essa regulamentação. Esse é o grande objetivo dessa categoria, e eu acho que de qualquer categoria profissional, né? Bom, aí é uma coisa muito importante, que vocês possam perceber também, quando eu falo em individualidade, a gente quer regulamentar a categoria de terapeuta, juntando todas as especialidades, mas nós temos modelos todos aí. A medicina, pediatria, cardiologia. Então, individualmente, é como se tirasse a pediatria da medicina para regulamentar sozinha, entende? Por isso esse nosso pedido insistente. Então, regulamentar a categoria de terapeutas, abrangendo todas as terapias. Bom, aí agora já estou terminando, tá? Se as práticas integrativas e complementares, PICs, é uma decisão já tomada do Ministério, o ano passado, né, para cá, esse grupo das PICs tomou muita força, oferecendo tratamentos muito importantes esse trabalho, tá? Embora a FENAT, através das moções dos congressos anteriores, né, desde 2012 que a gente cria moções e leva nos gabinetes, leva na Câmara, Senado, ministérios, tá? Pedindo a inclusão desses 600 mil terapeutas nos programas de saúde, e a resposta que a gente tem é que nós não somos regulamentados, e eles têm razão, né? Por isso que as PICs tomaram força, por isso a necessidade dessa regulamentação. Então, sendo regulamentada, a categoria passa a estar no mesmo nível das demais, e é isso que a gente precisa somar, né? Esse congresso vai ser importante, né, com essas participações, para que a gente volte a repetir e conquistar, né? Com fé em Deus, já estão aqui presentes, então é um pedido que eu faço em nome da categoria para que a gente... E vocês precisam dar força, né? Como o doutor João Rios acabou de falar. Isso aqui é rapidinho. O projeto que está no Senado é diferente do que está na Câmara. Por quê? Na caminhada, me perguntaram no Ministério da Saúde qual é a base das terapias, deputado? Qual é a base das terapias? Aí eu comecei nessa história de estar andando por aí, fui montando as especialidades. Por exemplo, o grupo 1,
a medicina oriental, ou terapias orientais, ou medicina chinesa, né? Está toda dividida, né? A auriculoterapia, a acupuntura, a tuiná, a fitoterapia, boji, etc. Então, eu juntei tudo no mesmo pacote chamado medicina chinesa, entendeu? Esse é o projeto que está na Câmara tramitando. A terapia ayurvédica também é um outro bloco. A naturopatia, onde a gente reúne todas as terapias que estão por aí soltas, nós tentamos juntar tudo isso, né? E o grupo quarto, que é o do psicanalítico, foi isso que deu um pouco de problema aqui no Senado, naquela consulta pública, e aí aproveito para dizer que só o projeto do Senado é que começou a ter esse problema, onde o que acontece? Muitos grupos que não querem a regulamentação porque não querem ser fiscalizados, ficam criando lobby em cima do trabalho da federação, da regulamentação, na realidade. E, enfim, esse é o grupo que está lá no Senado e eu quero esclarecer que, se a gente juntou tudo isso tentando organizar, o lobby que está sendo feito é contra isso aí. Na realidade, o que a gente quer é amparar tudo, amparar todas as terapias, nenhuma vai ficar de fora, como estou criando. Enfim, mas isso é normal em toda caminhada, né, profissional de busca de regulamentação. Por favor, pode passar? Sim. Gente, foi meio atropelado, mas eu quis aproveitar a presença dos parlamentares para que eles entendessem mais ou menos a nossa luta, a nossa necessidade e deixar o nosso pedido reiterando o que a gente está solicitando aqui. Vamos tentar repensar isso e criar um projeto único, né, pensando todos. Eu vou tomar a ousadia de passar a palavra, me desculpa, minha nossa querida, para o deputado Cherini, para que ele possa se manifestar. Gratidão. E, na realidade, eu sou deputado federal já no meu terceiro mandato, tive 4 mandatos de deputado estadual, fui presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e criei na Assembleia um grupo de trabalho para cuidar das práticas integrativas, chamado Movimento Holístico. Nós iniciamos lá no Rio Grande do Sul e realizamos todo ano um evento que movimenta em torno de 8.000 pessoas, lá na PUC em Porto Alegre. Quando eu comecei esse trabalho, muita gente dava risada, dizia, mas o que um deputado tem que se meter nisso? E eu só estou na política por causa disso. Porque eu penso que o caminho que foi adotado, somente as práticas integrativas e complementares podem mudar isso. Eu sou reikiano, sou formado em constelação familiar, sou massoterapeuta e agora há poucos dias estou me formando em pós-graduação em saúde pública e meio ambiente. Fazendo mais uma pós-graduação, é a minha terceira. Me dedico a esse tema há muitos anos, David. Participei do primeiro. Desde o primeiro. Na Câmara, desde que cheguei, criei a Frente Parlamentar Holística, de Práticas Integrativas e Complementares. Eu insisto que para nós está faltando ainda uma visão holística, porque nós terapeutas somos muito divididos, por isso que no meu evento eu não posso botar sindicato. Se eu botar sindicato eu já divido, não vai ninguém. Desculpe dizer isso para vocês. Então, eu tenho que estar por cima das brigas internas que existem entre nós. Porque nós ainda não encontramos um nome que seja o guarda-chuva para todas as terapias. Por isso que eu estou preparando um projeto agora, onde o nome mais próximo que está aí é terapeuta integral. A gente está aí no terapeuta holístico, médico terapeuta, mas nós vamos enfrentar os médicos, então estamos optando, se vocês tiverem ideias, nos passem.
mas terapeuta integral, né? Que aí você pode ser acupunturista, você pode ser homeopata, você pode ser trabalhar com yoga, você pode trabalhar com biodança. Eu também sou formado em biodança, de Rolando Toro, que é a única biodança que eu considero que realmente tem fundamento no mundo. Foi criada lá na Espanha pelo Rolando Toro. Aí se inventa muita coisa hoje, nas 5 linhas, aquelas do Rolando Toro. Então, fiz muitas maratonas com o Rolando Toro. E nós, terapeutas, e vamos mais pertinho aqui, nós terapeutas, nós precisamos trabalhar a ideia de que toda a terapia é uma prática energética de cuidado. Então, nós ficamos anos e anos achando que a ciência, e tem muita gente que acha que a ciência é que cura. Aliás, quem acha isso se frustra, porque a ciência sem a espiritualidade não é nada. Até porque debaixo do céu e da terra tem muito mais coisas do que a vã filosofia explica. Então, nós terapeutas precisamos nos juntar. Eu fiz questão do teu convite de vir aqui hoje. Precisamos nos juntar e acreditar que o caminho que nós traçamos das práticas integrativas e complementares em saúde é o caminho da prevenção, da saúde e de um novo olhar para a nossa vida. Nós não aprendemos na escola o autocuidado. Nós não aprendemos sobre a água que a gente bebe, sobre a comida que a gente come, sobre a vida que a gente leva. E o que acontece? Somos campeões mundiais em remédio químico. Né? Campeões mundiais. E quando se fala em saúde, as pessoas só pensam em 3 coisas: hospital, médico e farmácia. Então, quando se fala em posto de saúde, o cara pensa assim: quantos médicos tem lá? Não se pergunta quantos profissionais de saúde tem lá. Não que o médico não seja importante, nós todos precisamos deles. Mas todo médico pode ser terapeuta, mas nem todo terapeuta precisa ser médico. Isso é liberdade profissional que nós precisamos. E quem inventou esse negócio de profissão são esses conselhos, e que precisam justificar aquilo que eles gastam dizendo que defendem a profissão. Aliás, numa economia de mercado que nem a nossa, se instala quem tem competência. Se as pessoas vão lá no terapeuta, é porque alguma coisa boa eles têm. Estou muito feliz e honrada com a sua presença. Mas antes de te entregar a placa de sócio benemérito da Federação Nacional dos Terapeutas, eu quero só fazer mais um pedido. Justamente por Vossa Excelência ter essa preocupação com vários projetos, né, que o senhor colocou de terapias, eu quero, em relação à questão dos sindicatos, pedir que o senhor dê um olhar melhor em relação a isso, não rejeite, porque se não forem os sindicatos, a gente vai ter um vandalismo profissional. Todo mundo aí atua fazendo o que quer, como eu já falei várias vezes na Câmara, pessoas que abrem um livro, no outro dia estão montando turmas, formando pessoas jogando no mercado de trabalho. Uma médica na minha cidade, porque é médica, fez um curso de drenagem linfática, na outra semana foi atender um pós-operado, ligou para a colega para saber como fazia. Médica. Imagine a categoria de terapeutas. Então, dá uma olhada
olhada diferente para os sindicatos, porque são eles que vão policiar isso, pelo menos os de terapeuta, todos os que nós fundamos, eles têm essa consciência, porque eu estou sempre fiscalizando todos. Essa consciência da responsabilidade com a sua ação, por isso a necessidade, a gente precisa sim manter isso. Agora, cabe aos parlamentares, cabe aos poderes fiscalizar isso, que era o papel do Ministério do Trabalho que não fazia, né? Na realidade, precisa olhar dessa forma. Por favor. Obrigada por sua participação. No próximo programa, nós vamos mostrar as entrevistas e muitas outras coisas que aconteceram no 5º Congresso Nacional e 2º Internacional dos Terapeutas. Continue com a programação da TV Comunitária.